Olá, sejam todas muito bem-vindas ao nosso Webencast, o melhor podcast de empreendedorismo feminino da vida real, É hein? E verdade. hoje a nossa convidada, gente, ela é brilhante. Ela é brilhante, ela que trabalha com gemas naturais e que veio contar tudo para nós do mercado de luxo e sobre esse mercado de pedras preciosas. Seja muito bem-vinda, Natália Schneider. Obrigada pelo convite, um prazer estar aqui, dividir um pouquinho essa troca. Tem tanta coisa para a gente falar, para a gente comunicar, né? Eu acho que vai ser maravilhoso. Muito bom, muito bom. Natália, você que é advogada, Uhum, trabalhou como advogada sim, e depois foi para esse mercado precioso. Como que foi essa literalmente. transição? Conta para nós aqui, a gente quer conhecer. E também o nome da tua empresa que eu acho maravilhoso, Priya. A Priya, gente quer saber tudo. Há quanto tempo então você já vamos está lá, nesse segmento? Vamos conversar. vamos começar. Eu tenho 14 anos de Priya. Priya se chama Beloved, o significado do nome se chama Beloved, que é ser amado no hinduísmo. Então, é amar, ser amado, que é isso, né? Eu acho que você ter uma joia é você se prestigiar, é você ser prestigiada, ser amada. Então, foi ali que eu comecei, quando eu conheci esse nome, eu era muito ligada ao budismo na época, isso fazem 14 anos. E quando eu vi essa palavra, eu falei assim: nossa, é fácil de falar, é feminino. E é um nome, no indiano, é o nome de uma mulher. E no indiano, eles falam Priya como se fosse uma mulher querida. Então, quando você fala assim, querida, na Índia você fala Priya. Que Então, eu falei legal. assim: é isso. E como é que eu entrei nesse mundo, né? Na verdade, eu sou formada em direito, sou advogada, só que aquilo ali realmente nunca brilhou os meus olhos. Foi uma transição até bem difícil, porque durante a minha eh, minha escola, né, a minha faculdade, eu queria trabalhar para ganhar dinheiro. Então, eu estudava de manhã e à tarde eu fui convidada para trabalhar em vendas com uma joalheira. Então, eu fui. Isso lá no Rio de Isso Janeiro, lá no Rio de porque é Janeiro. gaúcha. Eu sou gaúcha, eu sou cariúcha. Eu morei 30 anos no Rio, nasci no Rio Grande do Sul, em Santa Maria, fui bem pequenininha e me sinto cariúcha, né. Que legal. E aí você já estudava e já queria trabalhar. Pois é, na verdade tudo começou com a minha mãe. A minha mãe falou para mim que uma mulher poderosa era advogada. Então aquilo, desde pequena, ficou na minha cabeça. Reverberou. Olha como o que os nossos pais falam é tão importante como muda a vida de uma pessoa, que não Isso. era a minha praia, literalmente, e eu fui, né, fazer essa faculdade sem brilhar os meus olhos. Então, assim, minha mãe sempre falou, uma mulher poderosa é advogada ou juíza. Que, na verdade, o que ela estava querendo dizer com isso? Ela queria dizer que uma mulher, ela queria que eu tivesse uma estabilidade na vida. E antigamente era isso. Isso. Todos os, enfim, eh, todos os cargos públicos, tudo que era médico, advogado e, e acho que era isso, né? Que prestava. Então, eu me tendenciei a esse lado por conta da minha família. Mas, na prática, quando eu realmente estava ali estudando, eu vi que não era aquilo que eu amava fazer, mas eu ia até o final. Eu, como uma boa virginiana, tudo que eu começo, eu finalizo. Mas já sabia que não ia rolar, Que não que era. não era. Então, aí eu fui trabalhar com essa joalheira e era muito engraçado, né, porque eu acordava de manhã, ia para a faculdade, depois eu entrava meio-dia e saía 21h. Então a minha E vida apaixonada. O apaixonada, não via brilho que nem o você não tempo via na passar. na faculdade era o brilho que você Exatamente, era o que sentia me no seu motivava. coração no trabalho. Eu sei como é isso. Exatamente. E aí o que aconteceu? Quando eu me formei, eu falei: "Bom, mas agora eu me propus fazer isso, então eu vou até o final". Eu saí da joalheria e fui trabalhar num escritório de advocacia. E ali eu durei 1 ano e meio. Falei: "Não tem nada a ver comigo, não é isso que eu quero". Ótimo, Eu ótimo. larguei tudo, liguei para minha mãe e falei: "Então, deixa eu te contar, sabe aquela carreira toda que você já disse que ia acontecer comigo? Acabou de ser cancelada, eu vou
montar uma joalheria. Eu falei, o quê? Como assim? Não, filha, pensa bem, dali você vai fazer concurso, e aí você vai ser juíza, e aí sim, tudo vai acontecer. Promotora, Aí, desembargadora. Você exatamente. falou, Aí eu não. falei, de jeito nenhum, mãe, não é isso que eu quero para mim. Eu vou seguir essa carreira que eu amei fazer durante a faculdade e eu vou empreender. Ela Que falou, pronto, bárbaro. pirou. E aí a Pria nasceu no Rio de Janeiro No Rio de com esse Janeiro. desejo realmente de colaborar, de É, ajudar e de trazer o seu talento para o mundo, né? é Eu isso acho aí. que o empreendedorismo é muito isso. A gente pega qual é o nosso propósito, qual é a nossa missão e a gente coloca no mundo em formato de materialização, sempre pensando em como ajudar, como É. colaborar. E aí como que veio essa ideia da Pria? Enfim, veio o nome e aí Sim. já veio toda a Não, questão da curadoria. quando você tem a ideia, você tem a paixão, você tem a vontade, você precisa organizar isso, né? Porque não adianta só eu ser uma sonhadora, larguei tudo e vou sonhar em fazer uma empresa. Então, primeiro eu falei assim, eu preciso de um nome, porque não ia ser Natália Schneider Joias, ainda bem, que depois veio a minha sócia, imagina, né? E aí eu eu montei o nome, abri um CNPJ e pensei, e agora o que que eu faço? A coisa foi indo, se estruturando aos pouquinhos, né? E hoje estamos aí há 14 anos e deu tudo, graças a Deus, muito certo. Mas, assim, ao longo desses 14 anos, muita coisa aconteceu. É claro que se eu tivesse tido, né, uma escola de empreendedorismo feminino, alguns atalhos eu ia ter tido, né? Enfim, é difícil empreender, né? Mas é claro que se você tem uma mentoria, se você tem alguém que te ajuda, facilita. E eu não tive. Então, acho que é por isso que eu tenho muita história para contar do que fazer, do que não fazer. E é isso, eu fui em busca de um sonho. Eu me lembro de uma coisa que eu acho fantástica. Quando eu estava nessa joalheria, trabalhando, quando as mulheres entravam, eu ficava observando. E quando elas saíam, falei, gente, aconteceu uma magia aqui. Gente, elas saíam tão Muito maravilhosas, elas magia. saíam assim com a autoestima lá em cima, felizes. Eu falei, eu quero fazer isso, eu quero esse encantamento, eu quero essa magia. É isso que eu quero fazer da minha vida. Então, isso eu me lembro muito, isso parece que foi ontem, assim, esse sentimento da chegada e da saída de uma mulher da loja. Eu É falei, é sobre isso. incrível, nossa, é incrível, Nath, como realmente é o nosso segmento, ele é diferente, né? O meu Sim, segmento é de educação, o seu é de joalheria, mas mas está o quanto ele se conectado, olha conecta, só, porque eu vejo isso também, eu né? vejo as nossas alunas que são grandes empresárias entrando e depois de uma formação, de uma aula, de um dia de conhecimento, elas saem muito mais poderosas, muito mais Confiantes, centradas, é isso. Eu confiantes, acho que reorganizadas também, seguras, né, é porque não é muito só lindo. sobre um sonho, é sobre você se organizar para fazer aquele É. sonho acontecer. Então foi isso, né, eu gostaria de ter tido isso no começo, mas tudo bem, tudo certo, aconteceu. Aconteceu. Mas que bacana, que bonito, e é isso que nos move, É né? Eu isso, também, é a quando eu vejo paixão. a transformação de cada mulher, aquilo encanta meu coração. Falo, nossa, é como realmente se o grande universo, né, Deus estivesse falando, é esse o caminho certo. É isso aí, Continua, é isso aí. continua. Já que a gente está falando sobre desafios, Aham, né? Porque todo mundo fala de empreendedorismo e a gente vê o glamour, é. né? Realmente, eu sempre falo para nossas alunas para elas fazerem um investimento em joias. Falei, vocês Sim. precisam fazer o caixa 2, Com né? certeza. Não, porque Então, a joia, na verdade, ela faz parte também do seu cartão pessoal, né? A mulher com exatamente. uma bela joia, com uma roupa alinhada, você abre porta, gente. Não tem como dizer que não. Não tem Ex- como. Exatamente. E o quanto realmente eu falo, sejam amorosas consigo mesma, né? Se Sim, sim. presenteiem com isso, com joias e tudo mais. Sejam, como que eu gosto de dizer sempre, eu falo, sejam harmônicas, né, com vocês mesmos. Total. E a gente tem uma história muito legal de uma aluna muito especial que, enfim, ela é baiana. Aham. E aí ela passou por aquela fase terrível, né, na Bahia, do cacau, que teve Uhum. vassoura de bruxa, que matou todo o cacau, e eles quebraram. E ela falou assim, Tati, foram as joias da minha mãe que Olha pagou o isso. meu estudo e do meu irmão.
Ou seja, E joia é você conhece patrimônio. quem é? É a Quem? Ju Ferraz. Nossa, A Ju Ferraz sei. contou no Olha que palco do interessante. Conexão, daquele grande evento que nós Aham, fazemos, né, que vai acontecer esse ano, nos dias 22, 23, 24 de setembro, Toco Marine Hall, 3.000 mulheres por dia. Vai ser um aham. espetáculo. Ju Fantástico. Ferraz no palco do Conexão. Não sei se foi o ano passado ou o ano retrasado, ela falou, Tati, eu só realmente consegui terminar os meus estudos porque mamãe tinha joias Eu acho isso e aí ela fantástico. vendeu as Gente, as joias e joias, assim, conseguiu realmente tocar a nossa vida ali por uns 2, 3 anos. fantástico. A joia é patrimônio. A joia marca, né, significado, tem um significado, marca ocasiões. A joia embeleza, ou seja, olha, só vejo saldo positivo. E foi o que me encantou, porque realmente, quando eu estava trabalhando no escritório de direito, de advocacia, eram muitos contratos, era tudo muito formal e não tinha espaço para o bonito, não tinha espaço para o encantamento. E eu sempre fui muito assim, eu sempre, desde pequena eu adorava reis, rainhas, princesas, e eu gostava do belo. Eu falei, cara, eu não me encaixo aqui. Eu quero fazer alguma coisa que de fato seja positivo e impacte na vida de mulheres. Sempre soube disso. Olha que interessante, Maravilhosa, exatamente. né? E conta para nós, então, um desafio empreendedor no começo, né? Geralmente, quando a gente Aham, começa a empreender, a gente começa pelo sonho, pela vontade, pelo é. desejo, mas a gente esquece, né, que de fato o fluxo de caixa é o que quebra uma É. empresa. Eu acho que foi um pouco isso. Eu posso dizer que o primeiro, assim, a primeira dificuldade que eu tive foi entender qual o percentual da minha renda que eu já tinha guardado, quanto aquilo ia ser para o meu negócio e quanto que seria para pagar a minha vida, né? Então, essa distribuição, esse equilíbrio no começo foi difícil eu entender. Depois eu entendi. E posso dizer tranquilamente que tudo que você ganhar, pelo menos 80% você tem que reinvestir. 80-20, não esquece, 80-20. 20 para você, 80 reinvestir. Não adianta falar que é 100%, porque isso é um mundo irreal, a gente tem que pagar a conta. Mas 20% para você, 80 para o seu negócio. Isso mesmo. De fato, gente, são esses pequenos detalhes que fazem com que a empresa não dê certo. Infelizmente, no Brasil, Exatamente. né, a cada 3, Eu 5 vejo anos. muito isso acontecer, novas empreendedoras acabam ganhando um dinheiro e aí usando esse dinheiro e se enrola com fluxo de caixa. A gente trabalha com 10 vezes. 10 vezes você tem que ter um bom planejamento por conta das compras, por conta dos teus insumos e das contas, né, que você vai ter, que vão vir. Então, eu vejo muito isso acontecer e aí o negócio acaba em um ano. Infelizmente. Outra coisa importantíssima que eu não entendia, qualquer negócio, qualquer não, vamos dizer no varejo, tá? No luxo, principalmente, mercado de luxo, 2 anos. 2 anos você vai começar a respirar um pouquinho no teu fluxo de caixa para você começar a tirar um pouquinho de dinheiro para você. Então, 2 anos sem ansiedade, gente, pelo amor de Deus. Fica pensando, calma, ainda vai chegar lá, porque precisa virar, o negócio precisa virar. Você não pode colocar mais dinheiro desde o primeiro momento que você colocou o capital inicial, você não pode colocar de novo. O ideal é você pagar o seu negócio com esse próprio faturamento, com o seu, né, resultado. E é aquela, o que a gente fala, né? Quando você vai empreender, você precisa entender sobre muitas matérias: vendas, Sim, marketing, liderança, branding, posicionamento, pós-venda, encantamento, enfim, educação educação financeira, agora financeira. inteligência emocional e E a artificial. inteligência artificial. Essa eu tô, olha, eu tô meio capenga, porque, olha, eu vou entrar num curso com certeza. É o futuro, na verdade é o presente que vai É. ser o futuro. Então eu realmente, ali eu ainda tô, Te é convido. difícil. Agora, em agosto, nós teremos Ó, uma formação maravilhosa de um dia, das 2 às pronto, 10, de já inteligência estarei lá. artificial. Acho que vai ser na próxima semana. Vai ser Tá. maravilhoso. 2 professoras incríveis Ah, e tem que, dá a para inovar bastante. gente tem que se Sabe por atualizar. quê, Nath? A gente está vivendo a última geração onde nós, donas, né, de empresa, Uhum, iremos liderar 100% humanos. é. A gente já está tendo que liderar, né? Aham, Humanos e os agentes artificiais. Eu tenho a é. app, que é a minha agente Aham. artificial. Mas, por exemplo, eu tenho meu namorado, ele tem 14 agentes. Ele tem 400 Nossa, funcionários e 14 fantástico. agentes que trabalham
para ele. Cada vez mais, Sim, realmente a tecnologia está ao nosso favor. E trabalham ali fantástico. 24 horas, super produtivos. Então, vale a pena a gente entender Sim. para pensar. Não significa que a gente vai operar, mas sim para saber solicitar e lidar E com aceitar, esses né? novos colaboradores Aceitar digitais. as inovações e se adaptar e se atualizar. E uma coisa muito gostosa, assim, quando eu falo com você, eu vejo que você tem bastante brilho no olho. E eu Aham. lembro, né, da minha primeira cliente. Você lembra da sua Olha, primeira cliente que lembro, confiou em você e falou, lembro, Nath, eu vou comprar, e lembro. que está com você até hoje? Hoje eu tenho muito Sim. privilégio. A EBEM, ela existe há 5 anos. Aham. E a minha primeira cliente, as minhas 2 primeiras mentoradas, elas estão comigo até hoje. Então Olha. significa que, de fato, a gente está inovando, a gente está fazendo cada vez melhor. Aham. Uma delas é uma arquiteta, teve crescimento de 400%, né? Uau. A outra tem uma Aham. escola de etiqueta super bacana, Olha. também teve um crescimento de mais de 1000% em Engraçado, 5 a minha anos. primeira cliente, ela é empreendedora e do mercado de varejo. Então, assim, e foi ela, graças a ela, que eu tive a motivação para seguir, porque eu fiz a minha primeira coleção, ela tinha 25 peças. E eu falei, vou tentar, vou fazer uma primeira coleção com o dinheiro que eu já tinha guardado e vou para casa dessa pessoa, dessa minha amiga, que a mãe dela reuniu algumas amigas e para mostrar essa minha primeira coleção. Eu vendi tudo nesse dia. Uau! Tudo. Ali, eu saí dali, eu não sabia o que fazer, eu não sabia se eu chorava, se eu ficava feliz, se eu pulava, se eu gritava, mas eu tinha que fazer cara de paisagem como se fosse normal, né. É. "Ah, tá, vendi tudo, claro, muito obrigada". E ali, eu saí dali, e eu me lembro que eu liguei para a oficina e falei: "Vamos fazer o dobro". Fantástico, E aí mas ali eu peguei o dinheiro inteirinho, falei: "Não vou mexer nesse dinheiro, eu vou colocar inteiro em insumo e vou fazer a nova coleção". Foi maravilhoso. graças a essa mulher que eu tive essa motivação e que realmente tudo mudou e eu segui. Na vida a gente A precisa, gente né? A gente precisa. precisa de mentores, a gente precisa também de pessoas, de anjos, né? É. Que olhem para a gente e falam, olha, eu sei que você pode mais. Eu sei que realmente você entrega. É Sim. muito legal, porque muitas vezes a gente não acredita, né, Total, Nath? total. Agora, é engraçado, isso foi uma coisa que eu sempre tive na minha vida. Eu sempre confiei muito em mim. Então, assim, você chegar em um lugar com a sua primeira coleção, que você tem certeza que está maravilhosa, que está fantástica. Eu olhava para aquelas peças e falava, nossa, isso aqui é lindo, eu compraria tudo. Eu compraria tudo. Então, eu já cheguei na cliente assim, mostrando para ela como se, de fato, eram as 25 oportunidades ali que ela tinha na frente dela, das melhores peças que ela ia ver no momento. Então, eu tinha essa segurança. Quando você chega segura do teu produto, É, ele vende. Eu não sei explicar isso, ele vende. Só que essa segurança vem aqui de dentro, exatamente. vem de Muito dentro. lindo, muito lindo. Como você falou que essa primeira cliente, ela é empresária, né? Ela E é da área do do varejo, varejo. me conta, né? Hum. Muitas marcas nascem e morrem, né, no digital ou ficam presas a uma única portinha. Você Aham. transformou a Pri em uma rede de 3 lojas, né, próprias Uhum. e representantes no Brasil todo. Sim. E como foi para você estruturar a gestão para que o negócio funcionasse sem depender da sua presença física e ficar lá com a barriga no balcão, Sim, igual o pessoal sim. fala de antigamente, É, né? mas eu vou te dizer, foi uma transição muito difícil. Eu sou virginiana com touro, então eu sou controladora, eu gosto de estar a par de tudo, eu transito em todas as áreas. Só que eu realmente, quando eu vi que eu tinha que crescer e expandir, eu entendi que eu tinha que sair desse controle e eu tinha que delegar, segmentar, fazer várias áreas, onde cada área teria o seu líder e cada líder teria a sua função e dar autonomia para cada líder. Isso é importante, não adianta você colocar líderes em várias áreas, então tem o marketing, tem a administração, tem financeiro, tem logística, e você não deixar as pessoas tomarem decisões. Então, quando eu consegui segmentar a Pria com várias regiões e cada região ter uma liderança, eu vi que eu consegui crescer o meu negócio e eu deleguei, mas eu não delarguei. Aí eu vi que a coisa continuava quando não estava. Fantástico.
E a tua sócia veio há quanto tempo? A minha sócia veio 2 anos já de Pria, ela começou a vendendo, né, as peças, e foi muito interessante, porque ela começou a vender, ela vendia tudo. Ela tem 3 filhos e na época ela queria trabalhar, porque ela, enfim, tinha sido mãe, ela estava precisando de algo mais, e ela falou: "Nath, eu posso vender suas joias?" E ela arrebentou. No que ela arrebentou, eu falei: "Olha só, acho que você tem potencial para mais. Maravilhoso. Vamos unir? Vamos fazer 2 mais um ser mais do que 3?" Aí 1 mais 1 ser mais do que 2, né. Aí ela falou assim: "Vamos." E nisso estamos aí até hoje, Que bacana. E aí né. ela cuida da sua parte comercial e você cuida de toda a criação. Como que vocês Isso. fizeram a divisão? Então, a Rê, ela mora no Rio, eu moro em São Paulo, mas eu vou muito ao Rio, Curitiba, a gente tem Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro. Então fico transitando nessas 3 praças. A Rê mora no Rio, ela fica mais no Rio. Então a gente consegue se dividir bem. Ela faz a parte comercial, eu faço comercial, administrativo, mais um pouquinho, e ela também. Então assim, na Que verdade, as bacana. 2 cuidam um pouquinho de tudo. Que bacana. E vamos falar um pouquinho sobre vender desejo e não apenas produto, porque eu acho que é Tá. muito isso que você vende. Uhum. Você, né, tem uma persona muito forte, né, Uhum. já chega brilhante, poderosa, maravilhosa. E o mercado de joias, ele não vende só uma necessidade, mas Sim, ele vende esse desejo, né, de status, de conexão emocional. é. Como você treina a sua equipe para vender esse encantamento que você tanto prega, em vez de focar apenas no preço ou na peça ou no peso de ouro, porque daí vira Sim, commodity. E o que você não exatamente. tem é Não, commodity, não. né? Eu falo muito isso para minha equipe. A gente não vende só ouro, pedra, diamante. A gente vende um encantamento e a gente vende uma transformação. A mulher, ela compra uma joia muito para sua autoestima, para se presentear em algo importante, marcar um momento importante, e muitas vezes eu vejo até elas se redescobrindo, brilhando de novo. Então você tem que ter muito cuidado com isso. Quando uma cliente chega na Pria, a primeira coisa que eu falo para as meninas é: não passa só o preço, entende a história dela, o que que ela quer, qual é a motivação. Ali, a partir dali, você faz uma seleção e você começa uma experiência. Não é só uma venda. Você transforma, né, uma venda de um produto numa, literalmente, ressignifica essa venda para uma transformação da pessoa. Então a joia tem esse poder. Ela tem o poder de aumentar a autoestima de uma mulher. Por isso que eu acho muito importante esse treinamento das vendedoras, né, da equipe. Então, esse é o diferencial da Pria, o nosso diferencial, o meu da Rê, que de fato a gente não está ali só para vender, a gente está para transformar. Fantástico, fantástico. E todo o processo de criação é seu também? Nosso, meu e Que dela. A bárbaro! gente tem, obviamente, a gente começa com referências e dali a gente vai criando, vai adaptando tendências. Então, todo ano a gente vê qual é a tendência, o que está mais forte, qual é a pedra que está mais forte. E ali a gente começa a fazer uma coleção em cima disso. Fantástico. As Por exemplo, brasileiras agora é, é um momento que eu digo que é o momento entre safra, que é um momento que a gente tira, né, para organizar e para criar. Esse é o momento mais criativo que a gente tem, que é junho, julho, é o momento de férias da cliente, a isso. gente está criando, a gente está trabalhando sempre. Fantástico. E quais são as pedras, preferidas das brasileiras? Então, é interessante. O diamante sempre foi a pedra e sempre será a pedra número 1 no mundo. Não existe nada que se compare a um diamante. E quando eu falo diamante, é diamante natural, por favor, né, Ah, porque só é diamante se é natural. Isso é um ponto 1. Segunda pedra extremamente desejada aqui pelas brasileiras é a turmalina paraíba. É uma pedra maravilhoso. rara e eu vou te dizer uma coisa, a turmalina paraíba ela é reconhecida no mundo inteiro. Eu estava num jantar na Itália e tinha uma mulher que morava nos Emirados Árabes, teoricamente ela tem acesso a todas as joias. Eu estava com um colar de turmalina paraíba e ela ficou hipnotizada até o momento que ela veio falar comigo. Ela: "Olha, eu não consegui parar de olhar nessa pedra, é o meu sonho ter um colar
como o seu, de Turmalina, Paraíba. E ela estava Você com falou, joias pronto, fantásticas. você vendeu. Exato, eu falei, olha, me dá o seu telefone, eu tenho uma joalheria do Brasil e nossa, e a gente tem muitas pedras nacionais brasileiras da Turmalina, de Turmalina, Paraíba. Enfim, o que eu estou dizendo é que impressiona mundialmente. Então, essa seria a segunda pedra. A terceira pedra, esmeralda. A esmeralda, eu falo que é a pedra que ela é mundialmente desejada, porque, de fato, é a única pedra que fica bem em todos os tipos de pele. Então, uma pele clara, uma pele morena, uma pele no meio do caminho, a esmeralda acende qualquer tipo de pele. Então, eu diria que seria a terceira pedra mais desejada. Que bacana. Você sabe, Nath, que eu tive o privilégio de ir lá na Paraíba visitar realmente onde eles fazem as escavações, né? Eu Aham. fui na mineradora e eu fiquei impressionada porque às vezes eles ficam 2 anos É. fazendo Gente, não escavações, tem como. O 2 anos. processo para você É, ter uma joia é que realmente quando o cliente vai até a loja, tá tudo pronto. Mas assim, é tudo tão especial, sabe? Desde o momento que você tem nasce aquela pedra até ela ser lapidada, até ir para uma joalheria, é muito especial. Não tem nada, nada que substitua isso. É, e eu fiquei impressionada, sabe? Então foi um grupo, né? Eles convidaram um grupo Uhum. de 12 mulheres, e aí nós fomos, e assim, é um caminho, É um né? Você desce caminho, de avião, depois é. você anda mais 4 horas, É. fica num Sim, hotelzinho sim. pequeno E ali, mas a quantos gente anos você fez acha que aquela pedra, essa. para se formar, para ser encontrada, são É, anos e anos, e anos. material, e gente, Eu é um fiquei processo longo. impressionado. Eles falaram que a última pedra, né, que eles acharam, enfim, foram 2 anos de procura, de escavação, e eles já Uhum. estavam há 8 meses Olha trabalhando isso, sem encontrar nada. Então, de nada. fato, gente, quando fala que é muito É preciosa preciosa. e é hipnotizante, né? É Então, lá eu isso. vi vários tamanhos, enfim, ela Esse é. hipnotismo que mudou a minha profissão, o hipnotismo. Quando eu vi essa conexão das mulheres com a joia, eu falei: é isso que eu quero fazer. É isso que eu quero. Eu não consigo mais ficar dentro de um escritório. Uhum. É Foi maravilhoso, exatamente gente. É aí. incrível. E o desafio de liderar mulheres? Na tua Hum, empresa tem muitas mulheres, a tem. maioria do. A maioria, a maioria. A Legal. maioria são mulheres. E eu amo, né? Bom, para mim, todas viram amigas e a gente é uma grande família. É claro que trabalhar com mulheres, né, várias mulheres, às vezes é um pouquinho, né, eu não diria difícil, mas tem as suas questões. Nós temos a parte hormonal, temos a parte sensível, então é compor. Mas assim, como nada como uma boa conversa, uma É reunião de isso. time, É. Eu adoro, né? Enfim, eu aqui na amo. EBEM nós temos 30 mil alunas, né, em formato híbrido, 10 mil em formato Aham, presencial. Então, o meu universo é feminino, sim, trabalho, né, muito com mulheres. E eu falo que sim, mulheres são cíclicas, né? Assim como a sim, lua. Nós sim, somos praticamente luas andando sobre a aham. Terra, né? Porque, de Somos fato, né, a gente cíclicas, precisa é. entender Eu acho que. sobre natureza e sobre essa conexão e realmente ser muito, é o que a gente estava conversando até nos Aham, bastidores, né? Ser muito objetiva, muito clara, saber sim, a hora de cobrar, saber a hora sim. realmente da gente brincar. Porque nós, mulheres, até voltando a esse assunto, a gente Hum, precisa aprender cada vez mais ser intencional, né, em tudo que a gente faz. verdade. Né? Então, nós mulheres, a gente tem 24 horas, os homens também, só que Sim. nós mulheres, a gente tem 7 degraus a menos que os homens. Né? O primeiro degrau, geralmente, é a da ordenação da casa, muitas Uhum. vezes, né, fazer as compras, feiras e tudo mais. Tem a questão dos Dos filhos, filhos, gente, é tem o na primeiro nossa lugar idade em tudo, é a pais sua família. Para a idosos, mulher é tem, família, é número é, um. tem os doentes, tem o autocuidado e depois a gente vai falar do empreendedorismo. Então, é o que eu falo sobre a importância de sermos produtivas. Sim, E quando a gente aprende a ser produtiva, a trabalhar 70%, né, no seu dia do que é importante, sim. claro que as urgências acontecem, mas focar na agenda e É. resolver o que é agenda, isso realmente é meio caminho andado para que a gente consiga dar conta de tudo, que eu acho que é a pergunta que todo mundo faz, é como Como você se dá. consegue dar conta É. de tudo? Enfim, não reclamando, Muitas vezes a fazendo. gente não dá e tá tudo bem.
A gente tem que entender que não dá para abraçar o mundo, mas você tem que entender o que você vai abraçar. Não dá para abraçar tudo. A mulher é mais estratégica, ela consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo e ela consegue eh, escolher, né, aonde ela vai colocar a energia dela, porque de fato ela precisa colocar em vários lugares, né. Outra coisa que eu acho muito interessante sobre trabalhar com mulheres, por eu ser uma mulher, eu me coloco muito no lugar delas. Então, por exemplo, hoje mesmo uma funcionária precisou de uma ajuda, ela vai ter que sair mais cedo, porque enfim, ela é separada, o marido não vai poder pegar o filho, ela vai ter que levar no dentista. Eu me coloquei no lugar dela, eu me entendo ela. Falei: "Tudo bem, vamos fazer isso, mas aí naquele dia lá que eu vou precisar, será que você pode me cobrir também?" É de igual para igual. Isso aí. Não existe essa hierarquia comigo. Pelo contrário, eu quero a pessoa mais próxima. E eu acho que é assim que dá certo. É exatamente, a gente trabalhando, sempre essa parceria, Sim, né, de times engajados realmente, e olhando pessoas como como, CPFs, né, como exatamente, como pessoas, né. pessoas, né? Que Isso, é. Você isso, precisa da pessoa motivada para ela te dar resultado. Não isso. adianta você manter padrões, enfim, aulas, teorias, de que na prática não vai funcionar. Legal, é exatamente isso. E me conta uma coisa, lá na EBEM a gente gosta muito, né, de fazer Aham. experiências, de fazer eventos, sejam petit comitês, sejam Uhum. grandes eventos, mas a gente acredita, assim, nesse poder da Total. conexão, né, nesse poder realmente da celebração, do olho no Uhum. olho. E como que você cria todo o seu calendário de eventos? Como que você participa? Como que realmente você faz o seu marketing, o seu branding dentro da PRIA? Então, a parte de eventos é muito forte, a gente faz bastante. E assim, todo planejamento de um evento, eu falo que a gente faz já como se a gente estivesse indo para. Então, por exemplo, eu coloco tudo tão perfeito, tão detalhista, porque eu gostaria de estar sendo recebida dessa forma. A gente, a cada 6 meses, a gente faz o planejamento do semestre, né, de eventos. A gente faz 2 eventos por ano, um para o Dia das Mães e um para o Natal, nas 3 praças. Legal. Então, o ritmo é animado, Acelerado. é animado. E todos são experiências, não é só um evento de exposição. Tem sempre alguma coisa. O último, no Rio de Janeiro, a gente fez uma parceria com a BYD, que os carros buscavam algumas clientes de Niterói, que é um pouco mais afastado do local, que a gente fez o almoço, e o motorista buscava, levava. Então, assim, é tudo feito, sabe, de um carinho tão grande, e isso faz a diferença. Que Eu bárbaro. acredito muito em experiência, Que bárbaro, eu também gosto de né. muito e conecta. Realmente o que esse ano na NRF, naquela Aham, grande feira de varejo de Nova aham. York, foi falado muito, né, muito mais do que inteligência artificial, foi falado no poder das conexões, né, no Uhum. poder realmente da experiência, no poder da experimentação, da degustação. Sim. Isso cativa, né. Cativa. E é isso, né, a pessoa vai sair de casa, da casa dela, É, ela, tem que sair, ela tem que voltar melhor do que ela saiu. Essa frase eu sempre falo, inclusive em todos os eventos. Falei: "Meninas, muito obrigada por ter vindo, e uma coisa é certa, vocês vão sair melhores do que vocês entraram". Essa frase já é assim, copy paste, sabe, porque realmente é o que eu quero. Eu só fantástico. faço um evento se realmente for uma coisa que a pessoa sai e fala: "Nossa, tô tão bem, que bom que eu vim", Muito bom. né. Você sabe que teve uma vez, acho que faz uns 2 anos, que a Lisandra, Aham. maravilhosa, beijo pra Lisandra que a Nossa, gente ama, maravilhosa. ela veio gravar um podcast e ela saiu de um almoço seu Aham. e veio gravar o podcast e ela estava com umas joias lindas, ela estava Lindas, é. vibrante. É. Eu falei: "Liz, você tá brilhando". Ela: "Não, acabei de sair do almoço da Pia, olha Aham. só", ela estava com É. um colar Aham, completo, um aham. anel, o colar e os brincos, e de fato ela estava Ela brilhando. estava. E tem uma coisa, gente, assim, que não tem como explicar. Na hora que você coloca uma joia, existe um empoderamento forte, a mulher se sente poderosa, ela se sente brilhante, ela realmente ela emana uma luz diferente, não tem, é comprovado. É. Então é isso, não tem como, todas as mulheres que vão para o nosso evento saem melhores, posso te Tem que fazer. garantir. Aliás, o próximo, senhorita, por Ai, favor. por favor, já coloque, eu vou colocar na Né? agenda aqui, vai ser um privilégio. E como que você lida com produtividade, né? Quando a gente fala Uhum. realmente que a mulher ela tem
que equilibrar todos esses pratinhos? Você tem Sim, filhos, sim, casada, sim, como que você faz? Claro que a gente tem o privilégio de ter uma rede de apoio. sim. Isso ajuda demais, né? Mas a gente sabe que como que a mulher funciona? Ela coloca lá toda a programação do dia, de repente, às 5 horas da manhã, a criança acorda com febre, acabou a programação do dia, né? Como É. que você reorganiza isso no seu dia a dia? Então, eu acho que você tem que ter um bom time, dentro Uhum. de casa, fora de casa. Tudo aconteceu para mim, na verdade, eu consegui expandir o meu negócio quando eu entendi que eu tinha que contratar mais. Ótimo. E as pessoas não entendem isso. Eu estou até com uma amiga que está vindo morar em São Paulo e eu falo, olha, para você crescer, não é você estar nos dois lugares, é você ter um time muito bom e nos dois lugares para poder te assistir. Então é isso, acontece, dá um BO em casa, dá um BO na empresa, você tem que ter um backup. Você tem que trabalhar com plano B e com time A e B. Isso. Mesmo que o time B, na verdade, dois times, não é A e B, né? Tem um time da logística e um time da venda. Faltou da venda, a logística tem que saber fazer uma venda. Então, lá na Pria, todo mundo sabe fazer um pouquinho de tudo e tem os especialistas das suas áreas. Eu acho que isso faz diferença e ajuda nesse momento, principalmente para a mulher, que é isso, precisa É. dar atenção a um monte de coisa. Muito legal. Às vezes é aquele tipo de economia que é uma economia É, burra, né? boba, Eu porque falo muito para as é. nossas alunas. Às vezes, toda empresa é uma empresa de venda. E a gente Aham, precisa, de fato, criar uma máquina de venda. Né? sim, Para criar uma máquina de venda, você precisa ter, no mínimo, uma pessoa que fique o tempo todo em pensar em novos clientes, sabe? sim, Então, como que eu vou atrair novos clientes? Né? Vai ser através de um social seller, através de uma mídia digital, sim, vai ser através de mandando mensagens, falando todos os dias no sim, WhatsApp, listas de transmissões, enfim, mas uma única pessoa, ela precisa estar pensando o tempo todo em atração, sim. enquanto as outras podem fazer o receptivo. Mas as pessoas falam, ai não, Tati, acho que não precisa, mas aí nunca vai escalar. Aí é difícil, às vezes, até É, você superando. Se você está numa empresa onde você tem um determinado faturamento, aquilo está legal para você, uhum. ok. Mas se você quer aumentar Aumentar, todos você os quer, meses, precisa criar o que eu chamo de máquina de vendas. Pode sim, ser uma pessoa. E aí, às vezes, a empresária não faz essa conta. não, Que às vezes esse colaborador, ele pode ser aquele aumento, e a gente tem casos aqui claro, de empresárias que dobraram o faturamento de um ano para o outro. Mas com por certeza. quê? Porque contrataram uma única pessoa que o tempo todo, às 8 horas do dia, é assim, É, atração. Com quem eu vou falar? Seja no LinkedIn, seja no sim, Google, seja nas mídias digitais, sempre pensando em atração. com Isso faz a certeza. diferença, né? Faz a diferença. E eu acho também que é interessante você saber distribuir bem as funções, porque às vezes você contrata uma pessoa, eu preciso, sei lá, eu preciso de logística, eu preciso de marketing, preciso, né? Então eu vou contratar uma pessoa. Só que aí essa pessoa, ela fica extremamente sobrecarregada e ela não consegue fazer. Então, às vezes, é melhor você ter suportes menores, mas cada um muito bem definido, né, da sua área. Eu também já cometi isso, de ter uma pessoa, coitada, eu falava, você precisa fazer isso, você precisa aquilo. Ela não fazia, ela não conseguia fazer nada. Quando eu vi, eu falei, gente, ela não está fazendo bem nada, né? E aí sim, a gente vê a necessidade de ter outras pessoas de outras áreas. Então isso é importantíssimo. Tem que separar um pouquinho do faturamento, Isso né, aí. valor para isso. E, Nath, aqui na eBay nós falamos muito sobre blindar e Uhum, profissionalizar o negócio, tá. né? Quando a sua bagagem, como advogada, te ajudou o quanto, né? A tua bagagem como advogada te ajudou a estruturar os contratos com representantes, proteger a sua marca e evitar as armadilhas jurídicas que quebram tantos empresários no varejo do Brasil. A gente sabe que você é uma maravilhosa joalheira, mas também uma maravilhosa advogada. O quanto essa sua primeira formação te ajudou nos dias de hoje, hoje que você se titula uma empresária e Sim. depois uma advogada. Olha, se eu tivesse que fazer tudo de novo, faria exatamente igual, porque o direito ele dá uma base para todo ser humano. Na verdade, todo empreendedor, se pudesse fazer uma faculdade de direito, deveria fazer. A gente precisa saber os nossos direitos, a gente precisa saber os nossos deveres. Eu vejo muito contrato, muitos acordos, então, assim, a parte do direito sempre me ajudou na prevenção. Prevenção, né, principalmente na vida do empreendedor, que
tão difícil, mas é maravilhosa. O direito me ajuda. A prevenção, o que que é a prevenção? Essa parte contratual, essa parte enfim, de segmentar mesmo e entender até onde eu posso ir, o que que eu posso fazer. Eh na verdade, até hoje, né, quando tem um contrato para ler na empresa, dá para a Natália, que ela vai ler. Então eu virei ainda advogada da empresa, entendeu? Até hoje eu sou advogada da PRIA. Excelente. Conhecimento é algo que ninguém tira, né, E essa Nath? parte preventiva, principalmente para o empreendedor brasileiro, é importantíssima. É, porque tem muitas armadilhas, né? Sim, Então, o fato de você saber e se preparar para o futuro, isso faz total diferença. total, total. E você me contou também nos bastidores que você está entrando para essa área de educação. Sim. Me conta um pouquinho mais desse projeto, né? Uhum. Realmente a Nath que agora vai ensinar sobre o mercado de luxo. Conta como que é esse projeto. Então, na verdade foi um convite da Bimause e eu achei que fazia todo sentido agora, nesse momento, depois de ter passado por 14 anos empreendendo com coisas maravilhosas e também com várias dificuldades. Foi o que eu falei para você no começo, se eu tivesse tido uma mentoria, se eu tivesse tido uma professora, um professor há 14 anos atrás, com certeza a minha vida seria mais fácil na parte principalmente administrativa. E eu estava sozinha, então não sabia organizar as minhas finanças, o meu fluxo de caixa. E como eu tenho essa bagagem, eu me sinto apta para poder dividir isso, né, e ensinar, eu fiquei muito feliz com o convite e aceitei esse novo desafio. Que bacana. Então, olha aí, temos uma nova Temos, professora do mercado de luxo, tem logo, muita logo coisa para também. falar. Boa. Estará lá na EBEM, ensinando essa mulherada a Com vender mais e certeza, melhor. e eu amo, gente, eu amo. Na verdade, eu amo, na empresa, é muito engraçado, na PRIA, quando chega o dia da comissão, que é o dia 10, eu amo pagar comissão. Ai, que Aí delícia. o marido da minha sócia fala assim: "Você é a única pessoa que adora pagar comissão". Eu falei: Ai, "Eu eu gosto amo", também, eu porque amo. quando eu vejo que as minhas vendedoras estão ganhando mais comissão, elas Maravilhoso. estão voando. Então, realmente, a parte do ensinar e ver o resultado me encanta, né, eu amo. Então, agora eu estou com esse novo desafio, aceitei e vai ser Que maravilhoso. delícia, que delícia. Nath, para finalizar, qual um desafio que você tem, né? A gente sempre fala realmente das coisas boas que acontecem, a gente gosta muito de falar o como a gente faz para as pessoas também, não só se inspirarem, né? Mas Uhum. realmente saberem o caminho. Qual um desafio, né? Eu sei que como empresária a gente tem muitos desafios, mas nesse momento, o que que você sente de desafio? Meu Lá na maior EBEM, desafio. é, lá na EBEM chegam Ah, empresárias, né, de diversos tamanhos, falando: "Poxa, meu desafio é a dor da solidão. Meu desafio realmente é lidar, né, com a liderança. Meu desafio realmente é saber, vender mais, saber me colocar nas mídias digitais". O que que você sente de desafio? meu maior desafio é conciliar da forma que eu gostaria e dar o que eu gostaria igualmente, quer dizer, não igualmente, né, mas na minha maternidade e na Priya, que eu digo que são os meus 2 filhos, né, Isso. José e Priya. Então esse equilíbrio, eu sou muito eu trabalho muito, então esse equilíbrio é o meu grande desafio, sempre fico pensando: "Será que eu estou faltando em algum lado?". Então, às vezes, eu estou extremamente focada ali na Priya, mas eu falo: "Ai, meu Deus, eu preciso ficar mais com o José", e às vezes eu estou extremamente focada ali no José, e eu sinto que também tem a minha equipe que precisa de mim. Então, acho que o meu desafio, não seria uma dor, porque não é uma dor, é um amor, equilibrar esses meus 2 filhos. Maravilhoso. Eu acho que é a dor da Da maioria das maioria, mulheres empresárias com e mães, né, certeza, com de certeza. fato. E para finalizar, Nath, né, já chegou nosso tempo Não, aqui, passou já, muito gente, eu nem vi rápido, passar. é muito rápido. Nath, o que que você pode dar de presente para essa nossa audiência? Né, são mulheres empresárias, empreendedoras, Uhum. muitas no início, outras já de uma maneira madura, mas de repente um conselho, algo que ninguém te falou, ou algo que você fez e deu super certo. O que que você pode dar de diamante, né, de presente, de conteúdo para a nossa audiência? O que eu gostaria de falar para vocês, e que é o que eu gostaria que falassem para mim lá atrás, confia em você, confia no teu produto,
confia na tua raça, na tua garra, na tua coragem, que você vai conseguir. Uma mulher que chega com coragem em um ambiente e com confiança, ela consegue absolutamente tudo. Maravilhosa, muito bom, muito bom. Depois disso, mulherada, quero ver vocês, hein? Dia 22, 23, 24 de setembro, no Toco Marine Hall, no nosso grande encontro de mulheres empresárias. Vai ser um espetáculo. As maiores empresárias do Brasil estarão lá, as pequenas e as médias também. Ótimo. Então, uma troca muito gostosa com todas. E, claro, eu preciso agradecer as nossas marcas amigas que faz essa magia Claro. acontecer. Quero muito agradecer a MVPN Finance, é onde nós fazemos o investimento do nosso dinheiro. Lá você consegue fazer a aplicação a partir de R$ 100. Olha. Então, todo mundo consegue fazer a aplicação. A Mondial está sempre conosco também, com eletrodomésticos, junto com a Aiva. Isso é maravilhoso. A Phelps Professional, que cuida, né? Uma marca maravilhosa, conhece? São produtos de cabelo. Né? Legal. Exatamente. Eu já ouvi Brasileira falar. da Ju, Já. incrível empresária. Realmente, o shampoo, o condicionador, a gente ama demais. Agrega benefícios para você que precisa melhorar aí o seu plano de saúde. A DG Marketing, que faz toda a nossa magia, todo o encanto do tráfego pago e do marketing digital da IBEM. A Talk Communication, que é a nossa empresa de inteligência artificial. E a Filmlab, onde a gente está aqui com esse estúdio maravilhoso, passando cada vez mais conhecimento para vocês. Meu amor, muito obrigada, Obrigada Nath, pelo foi um convite. privilégio. Muito obrigada, amei. Poderia ficar mais umas 2 Não, horas gente, é aqui. tanta coisa para falar que é isso, E mas eu eu nem vi queria a hora saber- passar. Queria saber sobre as histórias da Gema. Nossa, eu né, amo, esse eu mundo amo. delicioso. Tinha que fazer um curso. Não, Vamos com fazer um curso lá certeza, na bora. IBEM sobre mercado de luxo, Vamos, gemas e quando você tudo mais. quiser. Vai ser incrível. Obrigada pelo seu tempo, Obrigada. pela sua disposição. Com certeza, a E gente está juntas, Sempre sempre. juntas. E o Brilha? E brilha. Ó, Para vocês. eu amo. 1, 2, 3. Ah, brilha! Bora lapidar, mulherada. Vamos juntas.